Olá, sou Marcos Sanches, bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do programa Dicas Holísticas. Nós estamos aqui investigando as causas e umas dicas, de como tratar as cefaleias. E hoje, especificamente, vamos falar da cefaleia occipital, que é essa dor de cabeça que dá aqui na nuca, na base desse osso chamado occipital, e que normalmente é uma dor fina e que dá uma sensação de vazio na cabeça. Segundo a medicina tradicional chinesa, essa dor é provocada pela invasão de frio que afeta o elemento água, que comanda os meridianos do rim e da bexiga. E a principal emoção que afeta esse meridiano é o medo. É comum a gente sentir essa dor de cabeça logo depois de ter experimentado uma experiência de risco intenso, que vai gerar um medo que pode ser consciente ou não. Esse medo tem muitas causas, como veremos. Quando nós falarmos dos problemas de coluna, eu vou ser mais específico com relação à reflexologia somática, que é o reflexo que os nossos comportamentos sociais têm no nosso corpo. Um dia quero até fazer um curso sobre esse tema. Aliás, falando sobre curso, dia 3 de julho começa o curso de formação de terapeuta holístico. Então, se você quiser aprender algumas técnicas para tratar a sua família ou se tornar um profissional da área, veja aí na descrição aí o curso, tá? Voltando à dor de cabeça, ela tem várias causas. Nós vamos ver aqui 4 causas, 4 tipos de medos que podem gerar essa dor de cabeça. O primeiro medo é o medo real, é o medo de que alguma coisa iminente pode acontecer. Então, é um medo concreto, real, ou seja, tipo você perder o emprego, você ficar doente, que na pandemia é uma coisa bastante comum, agora. Medo de um objeto, de um animal, então medo de uma coisa real. O segundo medo é o medo inexplicável, é um medo que não tem aparentemente nenhuma razão para existir, e às vezes medo do sobrenatural. O terceiro é um medo de pressão, um medo que você vai fazer loucuras, que você vai perder a cabeça. E o último, então, é o medo que aconteça algum mal aos seus entes queridos, ok? Então vamos às dicas. Então vamos às dicas da medicina tradicional chinesa. O primeiro ponto que nós vamos ver é o Douyin, nesses 2 pontos aqui. Então nós vamos fazer massagem aqui, ó. Tá vendo aqui? Pega o indicador e polegar aqui, nós vamos fazer massagem assim, ó. Vamos fazer massagem aqui nesses 2 pontos, nessa mão, 3 minutos, e depois nós vamos para essa mão aqui e vamos fazer mais 3 minutos aqui, desse lado aqui, ok? Bom, aí depois nós vamos para um ponto aqui na nuca, nós vamos pegar aqui a base desse osso occipital aqui, e aí nós vamos, depois de passar essas 2 pontas arredondadas que nós temos aqui, logo depois vai ter aqui um orifício onde a gente encaixa direitinho os polegares aqui. Então nós vamos fazer massagem nesse ponto aqui, circular para um lado e para o outro. E depois a gente aperta 3 minutinhos e fica aí segurando por 3 minutos, ok? E aí nós vamos para um outro ponto, que é aqui, ó, na direção do lóbulo, tá? Nós vamos aqui para trás e mais ou menos 2 centímetros do meio da coluna para fora, nós vamos apertar aqui, pressionar aqui o ponto bexiga 10, tá? Nós vamos apontar o ponto bexiga 10. E aí nós vamos fazer movimentos circulares para um lado e para o outro e também fazer a pressão, tá? Depois nós vamos para a bexiga 11. Onde fica a bexiga 11? A gente apalpa aqui a nossa cervical, o nosso pescoço, esse osso aqui da coluna aqui atrás, e a gente vai ver que descendo aqui nós vamos encontrar
um osso mais saltado aqui, que ele é chamado de proeminente, tá? Ele é chamado de proeminente, a vértebra proeminente. Desta vértebra aí, você calcula mais ou menos 2 dedos de cada lado, e aí você vai chegar nesse ponto aqui, que é a bexiga 11. Aí você põe os dedos médios nesse ponto, tá? E vai ficar fazendo aí pressão por 3 minutos, e depois você massageia horário e anti-horário, ok? Muito bem, aí vamos para outro ponto, que é a vesícula biliar 21. Esse ponto é bastante importante para tirar a tensão desse músculo aqui, que é chamado de trapézio, essa parte superior do músculo trapézio, que fica aqui nas costas, tá? Então você faz assim, você pega a sua mão, cruza ela aqui do lado de cá, aonde fica o dedo médio, você vai fazer pressão. E aí você cruza a outra também e faz a mesma coisa. Tá? E aí você abaixa a cabeça assim, ó. E fica nessa posição por 3 minutos. E depois você massageia também essa região, ok? Muito bem, vamos então para as dicas de auriculoterapia. Então nós vamos ter aqui a nossa orelhinha, tá? E aí nós vamos fazer massagem no rim, que é aqui, ó, no teto auricular, tá? De baixo para cima, ok? Então, você põe o dedo aqui, ó, de baixo para cima, que é aqui que é o rim e a bexiga. E aí você vai colocar o seu polegar nessa região, vai colocar o indicador atrás e vai fazer uma massagem aí na orelha, tá bom? Faz de um lado e depois você faz do outro lado, ok? E aí você vai ter esta região aqui, ó. Aqui, ó, essa protuberância que tem aqui na frente, que protege o ouvido, ela é chamada de trago. E a que fica atrás é chamada de antitrago. Então nós vamos massagear essa região aqui, ó, da base do antitrago aqui, ó, que são as partes da cabeça, tá? Aqui é o occipital, ó. A região occipital, ela tá aqui, ó. E nós vamos massagear também essa região aqui, ó. Essa região aqui é a região da cervical, tá? Então nós vamos massagear esses 2 pontos aí, tá? Então pega aqui no lóbulo, na parte de cima, onde encosta na cartilagem aí, e vamos massagear essa região aqui para aliviar a nossa dor de cabeça occipital. E depois nós vamos pegar aqui, ó, na cervical e fazer, ela dá uma dorzinha quente em cima da cartilagem aí, tá? Então dá um aquecimento aí, então relaxa a cervical, ok? Então vamos para nossas dicas de aromoterapia. Então nós vamos usar dois aromas, dois óleos essenciais, tá? Nós vamos usar 2 óleos essenciais, o gerânio e o cipreste, tá? Então nós vamos colocar 2 gotas de cada na mão, nós vamos esfregar as mãos e inalar 5 vezes, ok? E podemos colocar também uma gota de cada aqui no occipital e fazer uma massagem e deixar o óleo ser absorvido por essa região aí, ok? Então vamos às dicas dos florais e da cromoterapia. Então, a gente sabe que a cromoterapia você vai incidir a luz no local, mas nessas dicas que eu estou dando, todas elas você vai incidir aqui também e no coração também, tá? Você vai incidir todas as cores, que nós demos as dicas aqui, as 4 cores. Mas na nuca, na cabeça, onde você tem o problema, você vai incidir só 2 cores, que é o violeta e o verde, ok? Muito bem, então vamos lá. Todas as 4 dicas que nós vamos dar aqui, você vai incluir o Rock Rose, que trata o medo intenso. Já que você está tendo uma dor de cabeça em função do medo, é porque esse medo é intenso. Então, as 4 dicas que eu der aqui vai ser incluída. Então, você vai fazer uma fórmula do Rock Rose com
uma outra essência dependendo do tipo de medo que você está vivendo, ok? Bom, então o primeiro é quando você tem um medo concreto, um medo de perder o emprego, um medo de ficar doente, um medo de animal, coisa, objeto, situação, lugar, coisas iminentes, um medo que pode estar aí na iminência de acontecer. Então você vai tomar o Mimulus, ok? E vai usar a luz amarela. Já quando o medo for um medo indefinido, um medo sem nenhuma causa, um medo que você não consegue explicar, pode ser inclusive um medo do sobrenatural, você vai usar a essência Aspen, tá? A essência Aspen, e vai usar a cor laranja, tá? Se for um medo de enlouquecer, um medo de fazer o mal a alguém, então você vai usar o Cherry Plum, como nós já vimos no vídeo passado, e também usar a cor verde. E por último, se for um problema de medo que aconteça algum mal a um ente querido seu, você vai usar o Red Chestnut e usar a cor violeta. Em todos os casos dos florais, se você tiver uma crise, você pode tomar de 10 em 10 minutos 4 gotas embaixo da língua. E depois você que passou a crise, você vai fazer um tratamento tomando 4 gotas 4 vezes ao dia. Cada vidro deve durar em torno de 20 a 35 dias, mais ou menos. Tá bom? E aí então, o ideal é que você tomasse o vidro todo, e se não passar o sintoma completamente, você repetir até 3 vezes, ok? Comente aqui na descrição o tipo de dor ou enfermidade que você gostaria de ouvir dicas nossas aqui, tá bom? E não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar, se não se inscreveu, se inscrever e tocar o sininho, ok? Uma linda semana com muita saúde. Então, um abraço curador no seu coração. Até a semana que vem. Tchau!